e falava para a bibliotecária, olha, quando vocês forem descartar o livro, tu me chama, porque eu quero os livros. Cláudia, eu saía da FEAC até o Zé Valdo, passando por tudo quanto era terminal, quase 1h30 de viagem, com aquele monte de livro na mão, livro velho. Mas a educação abriu portas para todos nós, para mim e para os meus irmãos. E eu acho que o que eu mais me identifico com o Grupo Energisa é um grupo que tem 116 anos. A mentalidade aqui não é de curto prazo. A mentalidade é de longo prazo. Isso que eu tinha certeza sempre que eu ia mudar o mundo. Mas sozinha. Hoje eu acho que eu amadureci e vi que eu tenho que mudar, mas hoje me cerco aqui de 19 mil pessoas e mais todos os parceiros que trabalham conosco. Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a honra de receber Daniele Salomão, formada pelo curso de administração da Universidade Federal do Ceará em 2001, e hoje a Daniele é vice-presidente de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Energisa. Daniele, quanto tempo, que prazer imenso lhe reencontrar. Obrigada por abrir sua agenda para nos receber. Olá, professora Cláudia. Na verdade, eu que agradeço, né? Já se passaram mais de 20 anos e reencontrá-la aqui por vídeo para mim é um momento de muita felicidade. Assim. E falar com os colegas da FEAC, eu tenho um carinho enorme por esse lugar e a gente vai falar sobre isso. Vamos começar da sua experiência na UFC. Quais as experiências que você lembra e que contribuíram para a tua vida hoje? Então, passar um filme aqui na minha cabeça. Eu entrei na universidade muito cedo, com 16 anos de idade. Então, para mim, a universidade representou um termo que a gente não falava no passado, mas a diversidade de pensamentos, de ideias, de realidades. Meu primeiro ano eu andava pelos corredores maravilhada, né, de ver tanta gente diferente, tantas coisas diferentes. E no primeiro ano eu curtia muito ir nos outros campos da Federal, mesmo no PC, no campus de comunicação, do pessoal de letras, obviamente para umas festinhas também, mas para conhecer a galera, né, dessa comunidade. E sempre fui muito estudiosa, muito, assim, sempre foi uma paixão, até hoje para mim, o aprendizado, o conhecer coisas novas. Tinha uma bibliotecária, eu não lembro o nome dela, mas eu vim da periferia aí do Ceará, né? Eu era de José Walter, um bairro muito pobre, e sempre muito encantada com livros, não tinha dinheiro. Aí a FEAC tinha, na época, um descarte de livros. Aí eu passava e falava para a bibliotecária, olha, quando vocês forem descartar o livro, tu me chama, porque eu quero os livros. Cláudia, eu saía da FEAC até o Zé Valdo, passando por tudo quanto era terminal, quase 1h30 de viagem, com aquele monte de livro na mão. Livro velho, que nem a biblioteca da FEAC queria mais. Eu chegava em casa, a minha mãe dizia, minha filha, o que você vai fazer com isso? Aí meu pai tinha fábrica de imóveis. Aí meu pai chegou uma época e conseguiu uma estante enorme, assim. Era muito grande a estante. E aí eu tinha uma estante enorme, cheia de livros, que tinha uns assim de 1800 e alguma coisa. Eu ficava olhando para aquilo e admirando. Então eu tinha um hábito na FEAC de ocupar salas para dar aula para os meus colegas da turma. Então eu sempre pegava aquelas coisas mais sinistras, tipo cálculo 1, estatística, macroeconomia. E a forma que eu tinha de aprender era simular ali, ensinando, fazendo as coisas com os colegas. Então, eu me lembro muito disso. Eu lembro de uma das coisas mais desafiadoras na minha vida, que até hoje a minha mãe conta, que foi no primeiro semestre, primeiro período, professor de introdução à administração fez com que a gente produzisse praticamente uma monografia. Naquela época não tinha computador, né? Assim, nem todo mundo tinha computador disponível.
E era um trabalho em grupo, deu briga pra caramba, aquele negócio todo, aquela confusão, tinha que produzir várias páginas, quase 300 páginas de um tema que a gente não conhecia ainda. Quer dizer, para a gente ali foi o primeiro experimento de colocar um projeto de pé, junto com a equipe, e trabalhando com limitação de recursos. E eu lembro que o professor, na época, não aliviou, e aí a gente tinha que apresentar nos seminários a coisa do falar em público, né? Que a gente sai da escola do pré-vestibular, não sabia fazer isso. Hoje as pessoas estão mais digitais, mais conectadas, mas na minha época não. Então, mas vocês não aliviavam, não perdoavam, assim, um nível de rigor super alto. Óbvio que a gente se juntava para falar mal dos professores. Qual é o aluno que não faz isso? Hoje, pior Mas é que isso é é no muito Instagram. importante. Hoje os Hoje tem os grupos de grupos falam, WhatsApp. A gente não, a gente ia tomar uma cervejinha e falar mal do professor, acho que era mais falam divertido. é mais divertido. Eu acho que você deve estar falando do professor Augusto Cabral, né? Que era o Sim, TP. ele mesmo, ele, nossa senhora, acho que assim foi o primeiro teste da minha vida de como trabalhar em equipe, tudo dá errado e no final tudo deu certo. É ele mesmo, você sabe. Super rígido. Pois ele ainda hoje está aplicando o PTP e agora é projeto teórico prático. E você imagine de quem entrou no meio da pandemia, que nem se conhece e teve que fazer o trabalho em grupo online. Então, realmente, o Augusto Cabral faz história com o PTP na FEAC. Foi uma época muito divertida. Eu acho que o segredo da vida está no equilíbrio e na FEAC eu consegui fazer isso entre o estudo, os amigos, as saídas, o social, né, que a vida na universidade permite. E também comecei a fazer estágio também muito cedo. Isso foi muito bom para mim. Você começou a fazer estágio aonde, Daniele? Então, eu, na verdade, tenho uma história de vínculo com o mundo corporativo desde muito cedo, porque eu comecei a trabalhar até antes de entrar na faculdade, eu fui jovem aprendiz do Bic Ban, então comecei a trabalhar com 14 anos de idade, e o meu pai sempre teve pequenas empresas, então isso me levou a escolher administração de empresas. E aí, por conta de ter começado a trabalhar cedo e desde sempre, né, tá ali naquele universo de hoje se chama de empreendedor, né? Mas meu pai era de fato um lutador, porque quem tem pequena empresa é um lutador. Então eu estava sempre ali dentro de uma loja da fábrica e tal. E isso eu acho que fez parte do meu universo infantil, de adolescente, jovem, e me levou para a administração. Mas quando eu entrei na faculdade, meus 2 primeiros anos eu dediquei realmente aos estudos, era um mundo novo, então parei de trabalhar e no segundo ano eu comecei estágio. Depois eu fui para a Teleceará, ainda era estatal, foi privatizada 6 meses depois, fiquei na Telemar e dali segui. E aí segui carreira, fui efetivada pela empresa e tudo. E aí, como é que chega, energiza, né, na sua vida? Hoje você mora no Rio de Janeiro, ocupa o cargo de vice-presidente. Como foi essa jornada? A jornada nunca é fácil, tá? Então, é bom também colocar, né, para os colegas da FEAC, quando a gente olha em retrospecto, e às vezes a gente edita partes difíceis da vida. É, né? verdade. A jornada nunca ela é muito fácil, e eu acho que sucesso também, né, Cláudia, não se traduz a partir somente de um cargo, se traduz a partir da gente poder fazer o que gosta, fazer o que não gosta também, né? Mas ter essa trajetória de aprendizado. Então, eu comecei na Teleceará, como eu falei, em época de estatal, ainda como estagiária. Logo depois, quando foi privatizado, um ano depois, eu fui contratada. E ali segui como analista por algum tempo. Quando, em 2003, eu recebi o convite de vir aqui para o Rio, ainda na Telemar, assumi uma posição de especialista na área de gestão. Então, mudei para o Rio, mudei toda a vida, né? Saí da casa dos pais e tal. Na época foi uma festa, porque sair do Rio, de Fortaleza, da casa dos pais, para vir morar aqui no Rio, foi assim. E aí, meu noivo, na época, veio, casamos, então a gente construiu uma vida aqui no Rio, na Telemar. Fiquei 10 anos entre Telemar e Oi. Saí da Oi, já era gerente, então fiz uma carreira desde estagiária a gerente.
Eu estava na Oi ainda quando um headhunter me viu dando uma palestra aqui na Firjan, e aí começou uma conversa com a Energisa. Cheguei na Energisa como gerente de planejamento estratégico, já ligada ao CEO da empresa. Foi minha primeira experiência ligada a um CEO, né? Antes eu na Telemar trabalhava reportando a uma diretora. Então aí a relação já começou, porque é diferente, né? Essa coisa de ascensão de carreira, a gente ambiciona, quer e tudo, mas tem que entender que a autonomia traz responsabilidade e pede, né, uma série de requisitos que às vezes a gente precisa desenvolver. E é importante ter a coragem para usar, para ir em frente, mas sabendo o que precisa desenvolver. E os 2 primeiros anos, para mim, foram bem difíceis aqui, um setor novo, uma área que não existia, que precisava estruturar, e toda uma relação com o CEO. Você não tem ali a atenção, né, do CEO para você discutir as coisas, tem uma vida muito independente. E aí fiquei com o planejamento estratégico até 2012, quando em 2012 o RH da Energisa precisava passar por uma grande transformação, porque existiam planos de aquisição, de muito crescimento do grupo, e isso não seria possível se o RH operasse como operava ainda muito de dia a dia mesmo, um pouco estratégico. Então, eu recebi o convite para assumir o RH e, neste mesmo ano, eu engravidei do João. Então, foram 2 filhos. Reestruturar todo o RH da Energisa e o João. Então, eu trago aqui um ponto, sabe, Cláudia, que a gente também, na nossa geração, falava muito pouco, né? A questão da liderança feminina, a maternidade, a carreira. Eu acho que cada um escolhe o seu caminho, mas eu estou trazendo esse depoimento que não é excludente. Então, assim, equilibrar, né, essa questão da maternidade, de um desafio de carreira realmente, de uma área nova para mim, que eu nunca tinha liderado uma área de recursos humanos, uma empresa que estava passando por uma aquisição. Não foi simples, mas foi possível. Não tem problema algum se a escolha for feita de seguir somente para a maternidade, mas também é possível entender que existem mulheres que vivenciaram também os 2 momentos. Eu acho que muito diálogo, né? Muita conversa com a empresa, com o empregador, também é importante, a gente se colocar realmente, colocar esse momento, acho que é possível. E aí, em 2012, voltamos a assumir o RH, toda a reestruturação, aquisição. Fiquei 6 anos à frente da diretoria de gente, como diretora de gente do grupo. Muitos foram as mudanças, transformações, inovações em RH. A gente levou a empresa para ser Great Place to Work nas 9 operações que a gente trabalha. Hoje, na Energisa, para vocês terem ideia, somos 19 mil colaboradores. São 16 mil próprios e 3 mil terceiros, né? E fomos eleitos no ano passado entre as 25 empresas mais admiradas ali no LinkedIn, no Brasil. Então, a gente tem uma marca empregadora muito forte. Eu me orgulho bastante, porque quando eu peguei o RH, eram vários departamentos de pessoal, né? E hoje a gente tem uma área de gente muito consolidada. E depois chega a comunicação de uma área que eu realmente admirava e sempre admiro a sua carreira, né, na área de marketing. Cheguei até a iniciar uma especialização em marketing com a senhora aí no Ceará. Isso. Mas eu sempre com marketing eu ficava meio assim, né? Porque eu sou mais ali dos números. E aí quando chegou essa área, eu disse, não, então agora eu tenho que aprender, e aí aquela coisa que nós administradores precisamos saber também, ao ocupar posições de liderança. A gente não sabe quase nada, né? A gente precisa ter um time, sim, que saiba. E como líderes, atuarmos como facilitadores desse time e aí entender muito do negócio. Aí, em 2019, constituímos, né, o CEO, o Conselho de Administração, me chamou e falou o seguinte, a gente vai constituir uma vice-presidência que vai aglutinar os temas de gente, que eu já liderava, comunicação, que eu já liderava, gestão, que estava numa outra diretoria, mas que eu tinha muita experiência, na verdade era a minha área de origem, e sustentabilidade, por conta de todas as questões dos requisitos ESG, né? E essa área que no grupo estava pulverizada em inúmeras outras diretorias. E aí, em 2019, recebi o desafio de sustentabilidade
e toda a questão de requisitos ESG, e aí fui para a posição de vice-presidente, e aí é um outro tipo, né, de requisito, de desafio, que é esse trânsito no C-Level, né, com conselho de administração, enfim. Então, é um pouquinho aí da minha trajetória. Que linda história! Quais são as questões de sustentabilidade que o dia a dia lhe impõe e que você percebe que há avanços e há retrocessos, falando assim, na sua área específica e de uma maneira geral? Então, Cláudia, eu quando olho em retrospecto, né, eu formei na Federal, aí no Ceará, na FEAC, depois fiz uma especialização em finanças na PUC, aqui no Rio, e um MBA que a PUC chama de Management, aqui no Rio também, na PUC Rio. E hoje, me debruçando um pouco mais sobre a questão de sustentabilidade e os critérios ESG, eu acho que a minha geração, pelo menos a formação que eu tive, o olhar que eu tive, não quero dizer a formação, mas o olhar que eu tive, estava muito voltado só para o shareholder, né? Só para o acionista. E o que a sustentabilidade traz de uma maneira mais ampla, eu acho que os aprendizados que a gente viveu, inclusive na pandemia, traz uma visão de múltiplos stakeholders, né? Do capitalismo de stakeholders. Então, eu acho que o principal ponto é esse, assim, de como que se consegue equilibrar melhor os interesses de todas as partes interessadas. E, de novo, eu sou uma administradora de um grupo privado, do 5º maior grupo de energia elétrica do Brasil. Longe de mim dizer que eu não trabalho para o shareholder. Claro, eu acredito, sim, que a empresa tem que dar lucro, que a empresa tem que performar na perspectiva do acionista. Só que eu acho que o que eu mais me identifico com o Grupo Energisa é um grupo que tem 116 anos. A mentalidade aqui não é de curto prazo. A mentalidade é de longo prazo. Né? E ao ter uma mentalidade de longo prazo, se equilibra, se traz esse equilíbrio de visões. E aí, quando a gente fala de requisitos ESG, tem sim uma série de requisitos, mas eu acho que antes disso começa com o princípio, com os valores e com o propósito organizacional. E a agenda de sustentabilidade ela é uma agenda de transformação dentro da empresa. Nós trabalhamos aqui na Energisa dentro de o nosso core já ajuda a agenda de sustentabilidade, porque hoje muito se fala em transição energética. Na última COP, a gente viu os compromissos assumidos no Brasil, seja de net zero, seja de redução de metano, e esse é o nosso negócio. Né? Então, a gente já navega nisso. Pode dizer assim, então é muito mais fácil, porque o negócio de vocês é isso. Mas tem questão de mudança de mentalidade, de cultura, de propósito, de adequação realmente de processos, de trade-offs, assim, daquela coisa de achar que tudo que é sustentabilidade vai custar caro, mas, na verdade, tem a tecnologia, tem inovações que podem ocorrer. E para que as coisas sejam feitas de uma outra forma. Então, é uma agenda longa, não podem ser projetos ou pensamentos de curto prazo. Nós, por exemplo, esse ano foi o primeiro ano aqui no grupo que a gente conseguiu levar o tema de sustentabilidade para o plano estratégico do grupo e defendemos isso e aprovamos em conselho de administração, porque a gente acha que esse não é um compromisso meu, nem dos outros vice-presidentes, nem do CEO, é um compromisso do conselho, é um compromisso de muito longo prazo. Fizemos um desenho até 2030, a gente vai comunicar logo mais todos os nossos compromissos e tem uma agenda de mudança muito grande dentro de um grupo que já pensa no longo prazo, dentro de um grupo que já trabalha com energia, com renováveis, que já tem isso no seu negócio. Você imagina aí em outros segmentos, né? Em outras culturas. Então, realmente é muito desafiador. Ainda muito jovem, eu não acreditava em nada disso, tá? Quando tinha lá, eu acho que era a Jaqueline, a minha professora de cultura organizacional e RH. Jaqueline ficava lá falando, eu olhava, isso não dá conta, né? Não dá valuation. E ao longo da carreira, a gente vai aprendendo o quanto que esse intangível, na verdade, é que diferencia as organizações. E como é que, aliás, a propósito, a Jaqueline Pombo ainda é nossa professora, ainda está. Um abraço para ela, acabei de lembrar muito dela, porque ela falava de temas tão profundos para a gente, eu sempre me lembrava dela, assim, quando eu fiz o meu primeiro projeto de cultura, eu disse, gente, de vontade de dizer para a professora Jaqueline,
que o professor ele acha, às vezes, que ele não planta uma semente, né? Mas ele planta uma semente. Eu lembrei logo dela, assim, tem que falar para a professora Jaqueline que aquela aula que eu fazia de quando que não prestava atenção ficou. Pois ela vai ouvir, daí a homenagem, né? Dani, como é a teoria na prática? Como é a teoria na prática? Eu vou te falar o seguinte, eu já mudei, eu te falei, né, que eu já mudei 9 vezes, mas eu mudei de cidade 4. E aí, sempre é muito difícil quando eu vou mudar, porque eu amo livros. Eu tenho um Kindle cheio de livros, mas aquele livro que eu mais gosto, eu compro ele na vida real para ficar ali abraçando, cheirando. E o mais difícil da minha mudança é mudar os meus livros, né? Mudar ali toda a biblioteca. E na última mudança foi muito difícil, que eu não consegui trazer tudo, aí mandei para casa da minha mãe. Por que eu estou dizendo isso? É muito bom, e eu tenho isso por hábito, né? De quando eu pego um tema novo, e já foram muitos ao longo da minha carreira, e aí é assim que eu funciono, de ir e consumir tudo. Eu vou em todas as outras formas mais digitais de consumir, mas eu gosto de ir para os livros, de fato. Então, assim, a prática ela é muito diferente, porque o que entra na prática são as relações, né? São as pessoas. Então, assim, é uma dificuldade grande que eu tenho hoje, e vou te falar, eu falo muito dele porque eu adoro o nosso diretor de gente, o Antônio Negreiros. Ele fala para mim assim, sabe qual é o seu maior defeito? Você vai, lê tudo, aprende tudo, pensa lá na frente e fica impaciente porque o mundo já não está lá na frente. Então, essa é meu maior defeito como líder, e recebo isso de feedback, né, da minha equipe. Isso, às vezes, me causa muita ansiedade, porque está muito claro para mim onde é que tem que chegar, claríssimo. Mas não está claro para as pessoas. E as pessoas não vão chegar necessariamente da minha forma, no meu ritmo. Não adianta eu ficar brava, impaciente, porque as pessoas não estão indo na velocidade e no ritmo que eu quero, né? Então, a teoria é diferente da prática nesse sentido, né? A gente tem que exercer influência, a gente tem que ser um comunicador, né? Vender ideias, independente do cargo que ocupe. Hoje, quando eu olho para a minha agenda, a maior parte do meu tempo não está nas tarefas, está em influenciar pessoas para fazer algo, né? Ou pensar junto com pessoas em algo, ou reunir, eu faço agendas com o time que está em todo o Brasil, e hoje o Teams ajuda muito nisso, reunir o time ali, bater papo, né? E falar sobre estratégias e inspirar o time para fazer. Então, eu diria para quem está na universidade hoje que o que difere muito a teoria da prática é que não há um caminhar sozinho. Você não faz nada sozinho. Eu sempre fui muito orientada assim, a propósito, a fazer coisas grandiosas. E aí de quem chegasse para mim e dissesse assim, menina, você é da periferia, você é nordestina e é uma mulher. Você não vai mudar o mundo. Eu tinha certeza sempre que eu ia mudar o mundo, mas sozinha. Hoje eu acho que eu amadureci e vi que eu tenho que mudar, mas hoje me cerco aqui de 19 mil pessoas, e mais todos os parceiros que trabalham conosco. Eu acho que esse foi o ponto do amadurecimento. Que lindo, Dani, que lindo. Dani, olha, eu quero agradecer. Olha, por uma questão de justiça, eu tenho que dizer como eu cheguei até você, então tenho que fazer aqui os meus agradecimentos, né? Numa reunião online, meu marido, fazendo consultoria para a Energisa, foi falar com a VP de Gente, Gestão e Sustentabilidade. E, de repente, quando você viu, né, Burhammer e Romero, identificou sua ex-professora. Então, assim, quando o Mauro me falou, eu fiquei muito emocionada de ser lembrada e vi de cara, eu disse, quero o contato da Daniele. É a Alane Batista, né, que também é da Energisa, que estava na reunião e que intermediou o nosso contato, a nossa conversa, e chegamos a esse momento aqui. Então, Daniele, eu quero agradecer muito de coração, porque eu sei o valor do seu tempo, da sua agenda, para compartilhar comigo
e com todos os nossos alunos, não só da FEAC, não só da UFC, mas todos os jovens, né, que buscam um despertar para suas competências profissionais. Então, mais uma vez, muito obrigada de coração por essa entrega e por esse compartilhar. Cláudia, eu que agradeço. Primeiro por te reencontrar, sim, e pelas belas memórias que essa conversa proporcionou, assim, tantas pessoas especiais que passaram pelo meu caminho, né? Meus professores todos. Eu fico até emocionada em falar, mas são grandes mentores que eu tive a oportunidade de ter na minha vida e por isso que eu guardo pela FEAC esse carinho tão especial, né? Eu acho que cada um à sua maneira, ao seu estilo, até o Pichai, que era de estatística, que a gente morria de medo dele, fizeram parte, né, do meu desenvolvimento, não só no campo intelectual, mas eu acho que assim, a formação de um profissional, como vocês de fato fazem na FEAC. E eu sou muito agradecida. Estendo o meu agradecimento aqui a você e a todos os professores, a todo o corpo da FEAC, um lugar realmente que eu tenho um carinho muito especial. Na verdade, eu que agradeço por esse momento. Gente, é isso. Então, se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.